Graça e paz. Como você está? Como está o coração de vocês nesse dia maravilhoso? Vamos louvar ao Senhor juntos, vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Tu és um Deus poderoso, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o Criador dos céus e da terra. Nós reconhecemos que Tu és o único Senhor, Pai. O Deus provedor, Senhor, o Deus que cuida de todas as coisas, Senhor. Pai amado, nesse momento, Senhor, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Nós sabemos quem o Senhor é e nós queremos louvar e entregar a Ti o nosso louvor. Queremos entregar a Ti, Senhor, esse momento de louvor que nós vamos começar agora, Senhor. Vamos começar louvando e engrandecendo o Seu nome. Tu és o objetivo desse culto, Senhor, de louvor, de oferta, de generosidade. Pai, que os nossos corações nessa noite, Senhor, possam estar voltados a Ti. Que nossos corações, Senhor Jesus, possam estar ligados, Senhor Jesus, em Ti. O Senhor tem liberdade, ó Pai. Liberdade para agir. Liberdade, Senhor, para falar aos nossos corações. Mas o que realmente importa, Senhor, nessa hora, ó Pai, aqui, Senhor, é louvar e engrandecer o Teu santo e precioso nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Sim, Senhor. O tempo está em Tuas mãos, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Eles se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu
é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Que todos possam ver através de nós, que todos possam ver através de nós o Senhor, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, sobre todo nome. Declaramos que o Senhor é grande, Pai. Nada se compara a Ti, Senhor. Nada se compara ao Seu poder, à Sua presença. Nós podemos tentar expressar isso, Senhor, mas nossas palavras são tão poucas, Senhor. Oh, Pai querido. Formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade os nossos corações, Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso, Senhor formoso, nós queremos te ver, Senhor. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, Senhor. Uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar.
estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Você tem sede? Sem me ouvir, reconheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Ele tem essa água viva. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar que o és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar que tu és da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nós temos sede de Ti, Senhor. Se você tem sede do Senhor, diga a Deus: eu tenho sede de Ti, Senhor. Dá-me de beber, Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar, minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. ouça a voz de Deus. Quem a minha alma esperou, Nossa alma anseia por Ti, Senhor. da vida que me encontrou. És o dom de
Ele é o teu Salvador, Ele é o Messias. Senhor, nós te encontramos aqui, Senhor, no poço, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos beber, Senhor, da água da vida, Deus. Nós não queremos, Senhor, buscar mais, Senhor, em outras fontes, Deus. Não queremos buscar, Senhor, e fazer da nossa maneira, Senhor. Mas nós queremos buscar em Ti, Senhor. Nós queremos a Sua maneira, Senhor. Deus, porque Ele é nossa fonte, porque Ele é nosso alimento, porque Ele é a vida, porque Ele é tudo que nós precisamos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Queridos, vocês já entenderam porque nós oramos a palavra, não? Amém. Nós oramos a palavra, porque na palavra constam verdades que se aplicam à nossa vida, porque na palavra tem o dom de Deus, a vida de Deus e a vontade de Deus. E quando nós oramos a palavra, nós proclamamos aquilo que o Senhor já separou para as nossas vidas. Queridos, e nesse mês de janeiro agora, nós fizemos uma sequência. Eu não estava aqui todo mês, mas acompanhando, estávamos juntos, né? E nós fomos direcionados pela palavra. A gente sempre começa o ano fazendo planos, né? E tudo aquilo que a gente precisa está na palavra. Se nós quisermos saber como educar os filhos, nós encontramos direção na palavra. Se nós queremos saber como nós vamos relacionar no nosso casamento, a palavra nos ensina. E aquilo que foi ministrado agora, nesse mês de janeiro, foi como nós buscaríamos a direção de Deus, como buscar a vontade de Deus, como ter um ano excelente, como ter uma vida excelente no Senhor. Vocês se lembram disso? No primeiro sábado, nós ministramos aqui que Isaías, né? Que o homem nobre faz planos nobres. E nós só somos nobres porque a nobreza de Deus está em nós, amém? Então nossos planos vão ser guiados pelo Senhor. No segundo sábado, nossa orando a palavra foi baseado em Mateus 6:33. Nós fazemos planos nobres e por causa disso nós vamos ter uma prioridade na nossa vida. E a prioridade da nossa vida é buscar primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Amém? A gente está fazendo um recapitular aqui para a gente aplicar isso na nossa vida, para que essa seja verdadeiramente a decisão do nosso coração, a oração nossa diária. No terceiro sábado nós oramos em Hebreus 1:12, que fala, né, sobre os cuidados dessa vida, para a gente, né? Lá também em 2 Mateus 2, 3 e 5 fala, deixando todo o embaraço, né? Tudo aquilo que nos rodeia. Então, assim, a gente não perder tempo com aquilo que não tem vida de Deus em nós. Mas isso tudo para fechar de forma com direção de Deus para nossa vida. Nós oramos Tiago 1:5, que falava a respeito e que diz, né, que para tudo isso ser bem sucedido, para tudo isso acontecer de forma a nós sermos felizes nisso, nós precisamos da sabedoria do Senhor para aplicar na nossa vida. E a palavra do Senhor fala assim que se a gente não tem essa sabedoria, a gente pode pedir para Ele. Então, tudo isso aqui nós falamos, nós vamos fazer planos no Senhor, nós vamos buscar primeiro do reino do Senhor, nós não vamos perder tempo com aquilo que não é a vontade de Deus, mas para aplicar tudo isso nós vamos pedir ao Senhor sabedoria, porque só o conhecimento da vontade de Deus vai mudar a nossa vida. Nós precisamos aplicar Ele na nossa vida, e na nossa própria ciência nós não seríamos capazes. Então a nossa oração hoje, eu vou me deter em Tiago. Nós vamos orar hoje juntos. Nós já sabemos,
nós já sabemos o que nós precisamos. Nós já sabemos o que vai direcionar a nossa vida. Amém? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Pedindo a Deus sabedoria. Sabedoria de Deus. Sabe, não existe... Na verdade, hoje a gente se preocupa muito em... Essa sociedade, né, o mundo preocupa em ter razão, quer estar certo. Nós abrimos mão de tudo isso para receber sabedoria, para sermos ministrados pelo Senhor. Eu abro mão. Eu não quero razão, eu não quero saber mais do que ninguém. Eu só quero que o Senhor me guie para fazer aquilo que Ele tem. A vontade dEle, que é boa, que é perfeita, é agradável. Queridos, eu prefiro perder. Paulo fala, né? Prefere perder. A perda tem como ganho. Se a gente tiver que perder alguma coisa, em detrimento do que a vontade do Senhor e que o reino do Senhor seja estabelecido, que a gente se coloque neste lugar. Mas a gente só vai fazer isso com graça e sabedoria de Deus. E é o que nós vamos pedir para o Senhor nesse momento. Nós vamos orar. Deus, dá-nos sabedoria. Que Ele falou que a gente pode pedir, que a todos Ele dá, deliberadamente. Pai, a tua igreja hoje, eu aqui, Pai, como filha, me prostro diante de Ti. E quero orar agora a palavra do Senhor, que está em Tiago, Senhor Deus. A palavra do Senhor que está ali, ó Pai, em nome de Jesus, dizendo que o Senhor tem para nós algo reservado do Senhor, que é a sabedoria de Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir agora ao Senhor que nos dê sabedoria. Deus, para que os nossos planos, que os nossos projetos, todos eles, ó Pai, sejam submetidos a essa sabedoria. Que as nossas prioridades, ó Pai, diárias, sejam submetidas a esta sabedoria. Deus, que as nossas escolhas diárias, ó Pai, aquilo que a gente vai fazer, ou aquilo que a gente não vai fazer, aonde nós vamos gastar tempo, onde a gente não vai gastar tempo, Pai. Deus, que as nossas, tudo isso, Pai, nós pedimos ao Senhor sabedoria do céu para fazermos a melhor escolha. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, como eu disse aqui, nós não queremos ter razão, ou queremos, Deus, existe, Deus, um pensamento, ó Pai, de que a gente precisa conseguir, conquistar, fazer. Deus, o que nós mais queremos é cumprir o Teu chamado, realizar a Tua vontade e viver os planos do Senhor. E por isso, ó Pai, te peço, Pai, ministra nos nossos corações, porque assim, Pai, guiados pelo Senhor, nós seremos plenos, seremos gratos, seremos, ó Pai, felizes, teremos paz, ó Pai. E por isso nós bendizemos ao Senhor, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor já prometeu que a todos daria. Então nós já tomamos posse dessa sabedoria e pedimos graça do Senhor para aplicar nas nossas vidas diárias, ó Pai. Para que em tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado. Para que em tudo, ó Pai, a nossa vida reflita a vida do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Graça e paz, irmãos. Já comentou a pessoa que está do seu lado? Já? Não? Então agora é a oportunidade. Aleluia. Pensa em um homem feliz, irmãos. Agora multiplica ao quadrado. Este cara sou eu. Fazendo uma apologia aí àquela música, né? Este homem sou eu. A minha bênção voltou agora quinta-feira passada. Ficou no Brasil lá quase 3 meses. De verdade foram 3 semanas, né? Mas na minha cabeça e no coração foram 3 meses. Mas glória a Deus pela vida da pastora Cleide, está de volta aí conosco. Aleluia. Nós vamos hoje, irmãos, de fato, né, dar início a nós conversarmos um pouquinho, falarmos um pouquinho a respeito do tema anual.
que é aquele que está ali projetado, vivendo a identidade cristã em um mundo relativista. E o versículo está lá, 1 João 5,4. Eu não enxergo lá nem se eu pedir por favor, mas eu anotei o versículo aqui, e é o mesmo que está lá. Em essa versão aqui é a mensagem. Deus abençoe, minha filha, obrigado. Essa versão aqui, vocês vão perceber que é a versão a mensagem, tá? Talvez a sua Bíblia vai estar completamente diferente, mas é só uma questão mesmo de tradução, tá bom? Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Amém? Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos já um bom tempo, a igreja, o mundo, né? As pessoas, sociedade de um modo geral, nós já vivemos há algum tempo, não é de hoje. Esse tema, nós estamos divulgando ele aqui hoje, começando hoje, mas já não é de hoje, é um bom tempo, há muito tempo, que a sociedade, os valores, os princípios estão relativizados. Tudo que você conversar com alguém hoje em dia vai ser relativo. Relativo segundo ao que a pessoa pensa, relativo segundo ao que a pessoa crê, relativo segundo ao que gosta, relativo segundo a origem, o estado local que a pessoa nasceu ou nasce, segundo a educação que a pessoa recebeu durante a vida toda, segundo a cultura do país pelo qual nasceu. Tudo está hoje relativo ou está relativizado. Até a questão da fé, hoje em dia, a gente tenta ou tende a relativizar. O pecado hoje em dia é relativo, não é? O entendimento da palavra é relativo segundo ao que cada um entende. Isso não é de hoje. A gente pensa que é de agora, que é do momento atual. Começou hoje ou começou ontem, mas não é verdade. O relativismo começou há um bom tempo atrás, não é de agora. Nós só estamos agora lutando para nós não tornarmos a nossa fé e os nossos princípios, a palavra de Deus, relativos. Amém? E esse relativismo, ele só é, como é que eu vou dizer? Ele só é realidade em uma sociedade, em pessoas que não têm a sua identidade cristã, a sua identidade em Cristo, bem firmada, bem estabelecida. Porque se nós tivermos a nossa identidade cristã, a nossa identidade no Senhor firmada, estabelecida, qualquer tipo de relativismo ou questionamento ou pontos de interrogação que chegar até nós, eles não vão alcançar êxito. Jesus estava perante um dos maiores momentos de sofrimento da vida dele. Ele já tinha ido ao Getsemane, ele já tinha subido ao monte para orar, ele já tinha sido preso, ele já tinha sido açoitado, e ele chega perante Pôncio Pilatos, e Pilatos pergunta para ele assim: mas você não é o rei dos judeus? Aí Jesus fala o quê? Tu dizes. Porque Jesus sabia quem ele era.
Ele não precisava de nenhum tipo de afirmação externa, de nenhum tipo de afirmação de nenhuma pessoa para afirmar quem ele era. Porque ele de fato sabia quem ele era. Ele tinha a identidade dele definida. Ele tinha a identidade dele estabelecida. A identidade dele cristã, ou a identidade dele de Cristo, como Cristo, já era resolvida. Antes disso, Jesus curava, e alguém chegou e falou para ele que ele curava em nome de Beelzebu. Ele não responde o questionamento, mas ele simplesmente fala: como é que pode, né, eu curar em nome de Beelzebu se eu expulso demônios? Como é que pode um reino dividido subsistir? Por que Jesus não respondia os questionamentos que eram feitos a respeito da identidade dele? Porque ele sabia qual era a identidade dele. E ela não era abalável. Ninguém conseguia abalar a identidade dele. Ele tinha isso firmado, resolvido. Mas quando, por exemplo, chegaram em um dos seus discípulos, no caso Pedro, Jesus estava ali sendo julgado, né? Jesus estava ali perante o sinédrio, digamos assim, sendo julgado pelos sumos sacerdotes, pelos religiosos da época, e Pedro estava mais ou menos perto. E aí perguntaram para Pedro, mas cara, você não era um dos que andava com ele? O que Pedro fez? Não, eu não. Aí por uma segunda vez perguntam: não, eu sei, eu acho que eu vi você caminhando entre os alunos dele, os discípulos dele. Pedro: não era eu. E uma terceira vez perguntam a Pedro: mas era você? Eu te vi, você estava entre eles. Pedro: não era eu. Por quê? A identidade dele ainda não tinha sido firmada, formada, não tinha sido ainda estabelecida. Ou seja, ele era volúvel, a identidade dele era volúvel. Ele tinha falado para Jesus não muito tempo antes, afirmando Jesus, e quando Jesus revela que o tempo dele estava próximo, Pedro tenta abalar a identidade de Jesus, e Jesus fala para ele: não, você hoje me negará 3 vezes antes que o galo cante. Pedro fala: imagina, eu que estou contigo esse tempo todo, caminhando contigo, te vendo os milagres, eu vou caminhar com você até o fim. Pouco tempo depois, Pedro então nega Jesus. Ou seja, ele achava que estava resolvido, ele achava que a identidade dele estava fera, estava top, estava legal, mas não estava. Porque se estivesse, ele teria apanhado ali de todo mundo, ele talvez teria sido crucificado com Jesus, igual ele foi anos depois. Não é? Ele teria passado por muitos sofrimentos ali, mesmo que fosse difícil para ele, se a identidade dele fosse uma identidade resolvida, como era a identidade de Jesus. Jesus pagou um alto preço, porque ele tinha a identidade dele. Ele morreu, mas ele ressuscitou, porque ele sabia que ele morreria, e ele ressuscitaria também, ele não ficaria morto, né, para sempre. Então, da onde é que vem o abalo, né? Quando acontece um terremoto, né? É porque tem um abalo sísmicos nas placas tectônicas, né? Que estão abaixo aí das profundidades. As placas tectônicas, elas se movimentam milímetros e causam na superfície, né? Aqui em cima, tsunamis, terremotos e tudo mais. Onde é que acontece o abalo sísmico da nossa alma? Para que a gente fique, né, duvidavelmente cocheando, né, entre dois pensamentos, mas a identidade cristã. E eu discuto sobre isso, eu converso sobre aquilo, eu aceito isso, eu não aceito aquilo, isso faz parte, isso não faz parte, isso eu posso, isso eu não posso. Aonde é que acontecem esses abalos em nós? O relativismo, irmãos, ele existe há muito tempo. E nós, eu vou usar uma expressão aqui goiana, e nós dormimos de botina muitos anos. Aceitamos o relativismo. Não, isso é relativo, né? Eu não concordo, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Essa semana eu assisti um trecho, eu e a pastora, de um podcast, de um cara que ele é casado com outro homem, e ele é pastor, eles dois são pastores de uma igreja, inclusiva, eles falam assim, é uma igreja inclusiva.
É uma igreja que, tipo, se quiser um casal de homossexual, um casal de lésbica fazer parte da igreja, são bem-vindos, porque os pastores são um casal de homens, casados assim, né? União civil, né? E eles pastoreiam aquela igreja. E ele estava discutindo com outro cara, colocando pontos dentro da Bíblia para explicar a homossexualidade. A autorização de Deus para que eles fossem um casal de homens. Usando um texto de Mateus, Novo Testamento, que fala dos eunucos. E ele encontrou ali uma explicação teológica para justificar o pecado dele, ou seja, ele relativizou o que a Bíblia está dizendo. Ele tornou ali então a Bíblia relativa segundo o desejo da carne dele de ser um homossexual. Irmãos, nós devemos nos preparar, porque cada dia mais isso vai ser mais constante, mais real, mais vivo. Para vocês terem uma noção, recentemente agora, no final do ano 2023, uma das mais resistentes barreiras contra o casamento homoafetivo era a Igreja Católica. Não se admitia, não se fazia casamentos, né, religiosos, não se admitia, não fazia, não podia, mas agora no final de 2023, o Papa resolveu então a admitir e a fazer casamentos homossexuais. Ou seja, uma das mais fortes barreiras que resistia a esse tipo de relacionamento dentro do cristianismo, que era a Igreja Católica, cedeu. Há não muito tempo atrás, se eu não me engano, acho que, me corrija se eu estiver errado, uns 3, 4 anos atrás, a Igreja Metodista Inglesa passou, então, a admitir e a fazer casamentos homossexuais, uma igreja protestante. E a gente precisa nos preparar, nós precisamos nos preparar, porque não muito longe, não muito distante, nós vamos ser tidos como verdadeiros transgressores da lei. Porque a lei está caminhando contra a gente. A lei está vindo contra nós. E daqui a pouco, não há muito tempo, no futuro, irmãos, nós seremos então transgressores da lei. Nós teremos que, se quisermos cumprir com a palavra de Deus, se nós quisermos cumprir com a palavra de Deus à risca, ao pé da letra, nos tornar transgressores da lei, das leis que estão se levantando nos países. Isso não é uma peculiaridade da Inglaterra, no Brasil está caminhando a passos largos também. O governo que lá está, para eles isso é normal. Mas segundo a Bíblia não é. Eu não estou aqui fazendo apologia para A ou para B, entende? Mas o que é bíblico, o que é certo, o que é errado, independente de quem esteja no poder, no governo. Então, irmãos, daqui a pouco a gente vai caminhar para ser transgressores. Por exemplo, se alguém chegar até nós, um casal de homossexual, e requerer um casamento na abundante vida, e nós dissermos não faremos o seu casamento, nós podemos ser transgressores da lei. E sabia que nós podemos responder a processo, sermos presos como pastores? Aí, a minha pergunta, meu ponto de interrogação é: nós estamos prontos para isso, irmãos? Nós estamos prontos para sermos como aqueles cristãos primitivos e falar assim: você pode me matar, a minha família pode me prender para fazer o que vocês quiserem, mas eu não vou negar a Cristo? Nós estamos prontos, preparados para essa realidade que vai acontecer, irmãos. Eu tenho, fazendo 50 anos de idade, provavelmente nós veremos essas coisas acontecerem. Ah, mas existe a liberdade de culto? Existe para os dois lados. Não é só para nós, não, mas eu tenho liberdade de culto. Sim, temos liberdade de culto, mas nós teremos que nos dobrar, se não tivermos a nossa identidade estabelecida, se não tivermos a nossa identidade resolvida, nós iremos nos dobrar a esse relativismo. Por isso que esse ano nós vamos falar sobre esse tema. A identidade cristã em um mundo relativista. Mas agora a gente só consegue falar da reidentidade cristã se ela em nós for resolvida.
Lembra que semana passada eu trouxe algumas perguntas sobre com quem nós nos sentamos, os livros que lemos, as comunhões que temos, as amizades que participamos? Lembram? Quem estava aqui semana passada, lembra? Então, irmãos, o meio que eu vivo, o lugar onde eu vivo, simplesmente vai me dar a oportunidade de manifestar quem eu sou. E também aos outros, de manifestar quem são no meio em que nós vivemos. Eu vou ler aqui para os irmãos algumas coisas que eu busquei de pesquisa, para a gente caminhar. O relativismo é uma corrente filosófica que afirma que as verdades e valores morais são relativos aos contextos históricos, culturais e sociais em que são produzidos. Ou seja, uma lei, uma opinião, uma palavra, como que a gente fala a questão, uma doutrina, ela é relativa ao contexto histórico, cultural, social, em que elas são produzidas. Ou seja, uma doutrina ou um princípio bíblico é estabelecido em um momento da história e ele é julgado segundo o contexto histórico, cultural e social no momento em que ele é produzido. E pasmem vocês ou não, hoje em dia os princípios bíblicos estão sendo negociados. Relativo. Eu estabeleço um princípio bíblico, aí eu discuto aquele princípio bíblico, e segundo a discussão e o entendimento, cada um segue do jeito que entendeu. Relativo. Ou seja, um texto que é lido, ele não precisa, segundo o que um entende ou o outro entende, não precisa ser seguido à risca como está na Bíblia. Um deputado maluco de um certo partido no Brasil queria fazer uma lei, até fez, tentou, para julgar a Bíblia como se a Bíblia fosse homofóbica. Querendo colocar a Bíblia como se fosse, como sendo um livro homofóbico. Tem condição, irmãos, um negócio desse? Tem base um negócio desse? O relativismo. O relativismo é uma corrente filosófica, irmãos, que afirma que as verdades e valores morais, irmãos, todas as constituições do mundo, Constituição brasileira, da República Brasileira, Constituição norte-americana, Constituição inglesa, todas elas têm base, elas iniciaram-se nos 10 mandamentos. Porque é a lei, uma das leis mais antigas que existem na história. E eles precisavam de partir de algum ponto, de algum princípio, para fazer as suas constituições. Muitos basearam-se na Bíblia, nos 10 mandamentos. Só que hoje em dia, as constituições dos países, elas vão sofrendo emendas. Aí tudo aquilo que estava escrito originalmente vem sendo questionado segundo as emendas constitucionais que vão sendo encaixadas às constituições originais. Discute-se hoje na sociedade um novo modelo de família. Já ouviram falar sobre isso? O novo modelo de família? Tem uma deputada doida no Brasil, e eu falo doida porque eu considero ela doida mesmo, que entrou com um projeto de lei na Câmara Federal, sabe para fazer o quê? Retirar da carteira de identidade pai e mãe, e colocar genitor 1, genitor 2, que pode ser 2 homens ou 2 mulheres. Relativizou-se. É o relativismo, é o pluralismo, é as conversas, as negociações, as negociatas. Aí daqui a pouco estamos discutindo com o diabo o que nós devemos ou não fazer. O relativismo, irmãos.
E preparem vocês, nós, né? Preparemos nós que temos filhos pequenos. Se hoje a coisa está do jeito que está, eu imagino você daqui 20 anos, 30 anos. Se Jesus não voltar antes, eu peço que Ele volte. Peço que Ele volte antes, irmãos. Porque imagine como vai estar a sociedade dos nossos filhos e netos. Me causa pavor. Me causa pavor. Me causa medo, desculpa falar para vocês. Mas nós precisamos trabalhar, irmãos. E nos preparar para nos tornarmos esses transgressores, se assim nós precisarmos fazer. Outra questão do relativismo, segundo ponto. O relativismo é a relativização, é a desconstrução das verdades pré-determinadas. Aonde que foi pré-determinado? Verdades pré-determinadas. Aqui não se coloca verdades pré-determinadas da Bíblia ou das constituições. Mas como é filosófico, e o filosófico pode ser discutido, pode ser discordado, pré-determinados, buscando o ponto de vista do outro. Ou seja, senta-se numa roda, 20 pessoas. E ali naquela roda não quer saber se é cristão, se é católico, se é espírita, se é ateu, se é à toa, se é homossexual, se é hétero, se é bi, o que é? Senta-se numa roda. E tudo é certo, segundo o ponto de vista de cada um. Relativismo. Ou seja, a minha opinião é certa, mesmo se ela discordar do outro. A opinião do outro é certa, mesmo se ela discordar da minha. E tudo fica certo. Não é mais errado. Porque cada um acha uma coisa. E eu não posso contrariar o pensamento do outro, mesmo se a Bíblia contrariar. Vocês estão entendendo para onde a gente está caminhando, irmãos? Relativismo. Tudo é discutível, aceitável. A psicologia fala que tudo é certo se você estiver feliz. Desde que você esteja feliz é certo, independente do que você faça. Independente do estilo de família que você tem, se você tem família, se não tem família, do tipo de relacionamento que você leva. A psicologia diz, não, é certo, você está feliz? Estou, então é certo. Ah, mas e a Bíblia? Não, Bíblia é um livro para os cristãos, né? A gente aqui não vamos discutir sobre Bíblia. Vamos aqui, é felicidade. Está feliz, está tudo certo. E daí a alma vai só inflando, enchendo, porque a psicologia é para cuidar da alma, né? Fortalecer, curar a alma. E vai enchendo, enchendo, enchendo. Verdades pré-determinadas buscando o ponto de vista do outro. Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existem outros tipos de verdade. Estou falando só do relativismo, tá, irmãos? Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existem outros tipos de verdade. Jesus falou que eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ou seja, só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. Jesus não falou, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, eu sou uma das vidas. Ele falou, eu sou o, singular, único. E Jesus falou. Agora, o relativismo discute, não, né? Vários tipos de verdades, vários tipos de perspectivas, né? Várias discussões, vários pontos. E não há necessariamente certo, nem errado. Independente do que está sendo discutido. Ah, não, mas é uma criança que está sendo violentada. Mas, né? Vamos discutir, vamos conversar, vamos dialogar. Talvez não seja tão ruim assim. Talvez, né? Aí vai gerando um ponto de interrogação no inconsciente coletivo da população, e aquela população começa, pera lá, né? A droga não está, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu tenho 50, comigo 10 anos de idade, um pai que descobria que o filho era drogado, ele dava um cacete nele e prendia ele, falava, você não vai fumar mais essa porcaria. Hoje em dia as drogas estão legalizadas. Está legalizado. Você pode prescrever, aqui pode prescrever aquela droga injetável, como é que chama? LSD, como é que é? Hã?
heroína. Pode prescrever. O médico pode dar uma receita, irmãos, e prescrever aquilo. Você pode fumar maconha. Se você tiver uma quantidade só para o uso, no seu bolso, não, isso aqui é para o meu uso, eu sou viciado. Antigamente, não, é pecado, não pode, droga é droga, o nome já fala e tal. Hoje em dia, já está sendo legalizado. Irmãos, pasmem vocês ou não. Outro deputado louco no Brasil. Vocês conhecem o nome dele? Jean Willis. Eu não tenho medo de falar o nome dele, não. Você sabe o que ele tinha um projeto de lei dele lá. Sabe o que 3 projetos de lei dele que eu vou falar para vocês, para chocar você agora. Você entender o que é relativismo. Esses loucos que discutem relativismo. Primeiro projeto de lei é legalização das drogas. Pontos de venda, né, organizados, com maquininha de cartão de crédito, tipo na farmácia, pode vender droga, uma quantidade pequenininha de maconha e tal, né, legalizado. Projeto de lei. Ele fez o projeto de lei, está lá, tramitando na Câmara Brasileira, irmãos. Segundo projeto de lei, pasmem vocês ou não, descriminalização do sexo a partir dos 12 anos de idade. Projeto de lei dele. Ou seja, uma menina ou um menino a partir dos 12 anos de idade não seria mais crime fazer sexo com aquela criança. 12 anos de idade. O meu tem 11. Está entendendo? Para onde o relativismo vai caminhando? E a gente vai tipo assim, não vou falar sobre isso, não vou discutir, né? Imagina, dentro da minha casa está tudo bem, está tudo certo, aí de repente pipoca. Não, meu sobrinho, descobri que meu sobrinho é homossexual, saiu do armário. Ah não, filho, meu sobrinho criou aqui junto comigo, ó, tá usando droga. Por quê? Porque não, ele entrou num grupo aí, começaram a conversar, relativizou, estava lá, entendeu que era legal, era bom, e ele começou a seguir então. Estão entendendo para onde o mundo está caminhando, irmãos? E aí a igreja está, ó, de braço cruzado. Não pode falar sobre essas coisas no púlpito, pastor. Não pode falar sobre sexo, sobre droga. Tem que falar, igreja. Tem que falar. Tem que falar. Outros tipos de verdade, perspectivas para as mesmas coisas. E que não há necessariamente um certo e um errado, irmãos. Aí semana passada eu falei sobre nós termos uma fonte inesgotável que é a Bíblia. Aí a gente começa a mesmo tendo a Bíblia no coração, Deus como nosso Senhor, Jesus como nosso Salvador, uma casa em que reunimos os sábados e quartas-feiras à noite e nas comunhões durante a semana, a gente passa a enxergar o certo como errado e o errado como certo. Porque a grande mídia se movimenta, irmãos, para poder tornar isso certo, porque existe uma agenda mundial. Uma agenda mundial. Estudem depois, anotem aí o nome, para vocês entenderem como que essas coisas se movimentam. Janela de Overton. Alguém já ouviu falar sobre isso? Está vendo? Como que a gente não busca conhecimento e é pego pela falta de conhecimento que a pastora ali que pediu. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá deliberadamente. Procurem depois no Google, janela de Overton. Sabe como que ela se movimenta? Por exemplo, zoofilia. Sabe o que é zoofilia? Sexo de homem com animal. Ok? Ou de mulher também com animal. Zoofilia. Lança lá na grande mídia. Pá! Nossa, que aberração. Você tá louco, imagina. O cara fazer sexo com a cabra, com a cachorra, uma mulher fazer e tal, é loucura. Escândalo. Aí, eles começam a falar, vamos ver então os benefícios. Não transmite doença, e tal. Eles começam a trazer luz, entre aspas, em uma desgraça. Aí quando passa 10 anos, 20 anos, está todo mundo de boa. Porque entendeu, segundo a medicina, a filosofia, a psicologia, que aquilo é bom. Ou seja, há uma movimentação lenta,
lenta, mas que eles conseguem entrar no inconsciente coletivo da população e tornar aquilo bom, aceitável, praticável. Igual eu falei para vocês, quando eu tinha 10 anos de idade, há 40 anos atrás, você não via tantos casais de homossexuais, tantos casais de lésbicas. Hoje em dia, está tudo legalizado, é tudo legal, é tudo bom. Por quê? É um novo modelo de família. Isso é bom, segundo eles falam. Segundo o que foi trago pelo diabo. Nessas correntes filosóficas, nessas correntes psicológicas, vai se discutindo, vai se levando, passando o mel no povo. Hoje em dia tem igrejas que são lideradas por gays e lésbicas. Tem um casal de lésbicas lá, não sei se em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que tem uma igreja, um casal de lésbicas. Como é que é o nome dela? Ai, Jesus. Lana não sei o que lá. Lana Holding. Lana alguma coisa. Lana endemoniada. Ela é pastora de uma igreja inclusiva. E o símbolo da igreja dela tem aquele arco-íris lá, colorido, do símbolo do LGBT, que é mais para lá. Mas falasse isso há 40 anos atrás, era aberração, era loucura, ninguém discutia, não, irmãos. Mas hoje em dia é normal, imagina, tem que ter, a igreja tem que ser inclusiva. De fato a igreja tem que ser inclusiva? Tem. Nós temos que receber as pessoas? Temos. Mas nós não podemos deixar elas do jeito que elas são, sem ouvir a verdade. E a verdade condena, irmãos. Então, o que nós podemos falar sobre isso? Olha o versículo que Deus nos deu para esse ano. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, você vai estar acima dessas influências. Mas aquele que nasce de Deus, tem um novo nascimento. Aí a identidade dele é firmada, o caráter dele é cristão, a palavra dele é sim, sim, não, não. Não há discussão entre certo e errado, não há como abrir mão do que é certo e admitir o errado, não há como dizer que o que é certo não é, o que é certo e o que é errado é errado. Não há como discutir isso, irmãos. Princípio, não é discutível, não é aceitável. Não podemos relativizar o que não é relativo. O que a Bíblia diz que pode, pode. O que a Bíblia diz que não pode, não pode. E desce ser. Ponto final. Pode se discutir? Pode. Mas você não pode mudar a sua opinião, porque alguém vai trazer uma segunda opinião. Porque o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. Quem nasce de Deus. Olha o que é o versículo. Quem nasce de Deus. Se você nasceu de Deus, o que vai fazer com que o relativismo coloque-se de joelho, as discussões, entre aspas, teológicas, se ponha de joelho, é você ter nascido de Deus. E você estar preparado para transgredir. E eu já falo sobre isso há alguns anos, a pastora vai lembrar. As pessoas me perguntaram lá, isso mesmo, mas pastor, e se chegar alguém aqui e requerer um casamento homossexual, vocês vão falar para ele, eu falo para eles assim, vocês vão se preparar para ir lá na cadeia visitar o pastor de vocês. Não vamos fazer. Não vamos abrir mão, não tem como negociar isso. E está gravado. Não tem como negociar essas coisas. Eu não vou fazer o que a Bíblia não me deixa fazer. Não vou discutir isso. A pessoa que se põe acima da influência do mundo, acredita que Jesus é o Filho de Deus. Alguém tem uma versão diferente aí? João 5,4, 1 João 5,4.
Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a sua fé. Agora eu pergunto, aonde é que ela está? Aonde é que está a nossa fé? Aonde é que está a nossa fé? Irmãos, esse ano todinho, até o final do ano, nós vamos falar sobre isso. Sabe por quê? Porque nós não podemos ser uma igreja negligente. Um ministério negligente. O que a maioria, eu vou dizer mais de 95% das igrejas, porque as igrejas pregam hoje, é só ganhar, 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 ter, aumentar, fazer. Você pode, você consegue. E aí o mundo está avançando a passos muito largos para dentro de nós, para nos engolir. Quando a gente fica nessa teologia maluca que as pessoas pregam por aí. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como que a gente vai conseguir resistir? Como é que nós vamos conseguir resistir? Está escrito ali, ó. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus? Você está pronto para ser questionado no seu novo nascimento? E qual é a base que você tem? Aonde você vai se agarrar quando você for questionado? Na Bíblia? Aonde na Bíblia? Aonde você vai encontrar na Bíblia base para resistir e dizer que você é nascido de novo, nascido de Deus? É aonde na Bíblia que você vai se agarrar? Eu vou buscar, pastor. É? Mas você conhece ela, né? Para você buscar nela, a Bíblia. Não é? A gente vê muito crente, irmãos, perdendo em discussões por falta de conhecimento. Então na Bíblia, onde que fala que homossexualismo é pecado? Então semana que vem eu te trago a resposta. E ó, pica a mula, não sabe. Igual esse pastor lá que tentou não monopolizar, ele tentou relativizar o versículo de Mateus, que fala dos eunucos. Aí ele justificou o homossexualismo como: tem um eunuco que nunca viu o sol, nasceu eunuco. Ou seja, o eunuco é homossexual, nasceu homossexual. Aí tem um eunuco que os homens provocam eles por serem eunucos, que são os castrados, que tipo assim, eram os reis daquela época, os imperadores daquela época, que tinham relações sexuais com esses homens. E tem um outro tipo de eunuco que decide ser eunuco. E segundo ele, os 3 eunucos são homossexuais. Então ele tem base bíblica para ele ser um pastor e liderar uma igreja inclusiva homossexual. Aonde que ele encontrou? Na Bíblia, irmãos. Onde que ele encontrou base para o discurso dele, por uma safadeza ser vergonhice dele? Porque ele quis virar o que ele quis virar, mas ele queria continuar sendo um pastor, sendo sustentado pelas ovelhas. Ele encontrou na Bíblia um versículo que deu base para ele, fundou uma igreja e está lá. Ele, o namorado, não sei se para falar marido, né? Como é que um homem é marido de outro marido, né? 2 homens entram de mão dada na igreja e lideram a igreja. E a igreja lotada, irmãos. Igreja cheia. Cheia. Durante o podcast passam umas imagens da igreja, uns vídeos, umas imagens lá. Um monte de homens de mãos dadas e mulheres, casais de homens, casais de mulheres, porque tipo assim, encontrei um lugar que me aceita do jeito que eu sou. E nós? E nós? Se chegar, por exemplo, aqui, um casal de lésbicas ou de gays, e falar: eu quero frequentar, mas eu não vou me divorciar, não vou separar do meu parceiro e minha parceira. Como é que nós vamos proceder? Como é que nós vamos proceder? Como é que você vai se relacionar com eles? Vão sentar do seu lado aí. Como que será o nosso procedimento? Estão entendendo, irmãos? Para onde a gente precisa caminhar? A gente precisa sair da discussão pulpitoniana, de púlpito, e ir para a realidade. Se você sentar em uma mesa, por exemplo,
e naquela mesa tiver pessoas lá que pensam diferente de você, acreditam diferente de você, e tem bases, explicações, leram livros e conseguem confundir você. Sabe quando é que eles conseguem confundir? Quando a nossa identidade... Põe lá o versículo de novo, por favor, Max. Aquele tradicionalzão lá que estava. Que eu de cima lá não consigo ler. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a chave. Esse é o segredo. Eu fui nascido de Deus. E a minha fé, minha certeza, vai levar estas pessoas que estão relativizando tudo a ficar de joelhos para o que eu vivo e creio. Nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu quero te dar uma dica: agarre-se ao estudo na palavra, irmãos. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Não somente leia, mas estude. Quando você lê um versículo, joga aquele versículo no Google. Veja outras traduções. Veja outras versões que falam. Você vê que eu li aqui um versículo, que quando você lê na sua Bíblia, parece que não tem muito a ver. Não parece que é outro versículo? Então coloque versões, compre Bíblias. Eu dei uma Bíblia de presente para o Xisto, mas eu tenho umas 5 lá. Compre Bíblias diferentes, leia Bíblias diferentes, se agarre nas Bíblias, irmãos, da palavra de Deus. Enche a sua vida da Bíblia. Irmãos, Jesus conviveu com Pedro 3 anos. E depois de 3 anos de convivência, Pedro ainda não tinha certeza da fé dele. A identidade dele ainda não estava 100% firmada, caminhando com Jesus. Vendo a Bíblia física todos os dias. Todo dia tinha milagre, todo dia tinha cura, todo dia tinha libertação, todo dia tinha pregação de Jesus. Todo dia, passado 3 anos. Quando ele foi questionado, quando ele recebeu um impacto de um questionamento, ele não soube lidar com a pressão emocional que ele estava vivendo. Naquela hora ali, ele capou o gato, irmãos. Se livrou, se safou. Ali é o típico, crente safado, é o crente que se safou. E hoje, irmãos, como que é a nossa vida, a relação com o mundo, com as pessoas que nos cercam? As pessoas têm conseguido gerar dúvida na sua vida, no seu coração? Geram dúvida? A influência do mundo, irmãos. Os meus filhos estudam em escolas que não são cristãs. Aí uma vez me perguntaram, mas não é um risco? É claro que é um risco. Mas é claro que eu também preciso preparar eles. Porque não é todo mundo que é crente nesse país, cristão nesse país. E se eu crio eles dentro de uma bolha cristã, onde eles só convivem com cristãos, só tem vida com cristãos, todo mundo participa da mesma fé, do mesmo credo, todo mundo é da mesma situação. Quando eles se depararem, como Pedro se deparou, e forem questionados, como que eles vão fazer? Se eles não sabem conviver com essa realidade. Vira uma bolha. Vira uma bolha. E a gente precisa sair dessa bolha. Mas para sair dessa bolha, a identidade tem que estar firmada. Vou fazer algumas perguntas e a gente encerra. Ao que você tem cedido? Ao que você tem cedido ao longo dos anos? Ao que nós temos cedido? Porque às vezes cedo também. Não sou hipócrita. Quantas vezes nós abrimos mão? Deixamos... não, a gente vê um comportamento errado no nosso filho. Não, mas
Deixa. Mais para frente a gente corrige. Quando a gente é confrontado no trabalho, quando a gente é confrontado na família, não, eu não vou colocar a minha opinião aqui bíblica, não, porque vai constranger. Constranja. É melhor você constranger do que você ser constrangido. É melhor você constranger do que o Senhor Jesus chegar para você, cara, eu te dei a oportunidade, moça, eu te dei a oportunidade de você ser bênção e de você impactar naquele lugar que você estava com a realidade, a verdade cristã, as boas novas, e você não fez, você cedeu. Será que a gente está preparado? Fazendo perguntas para a gente caminhar. Semana que vem nós vamos discorrer mais um pouquinho. Será que nós estamos preparados para esse relativismo, pluralismo? Porque a sociedade hoje ela é plural, ela é líquida e ela é fluida. Sabe? Nós estamos preparados para isso, igreja? Como é que eu sei sobre a quantidade, sobre o que você cede e o que você não cede? Sobre as suas concessões e não concessões. Sobre o que você participa e não participa. Aí você consegue fazer uma leitura da sua vida. Porque não adianta, irmãos, nós ficamos aqui pregando, e isso não causar mudança em nós. É perca de tempo. Então, se você conhece a palavra e sabe que o que a palavra diz é certo e o que a palavra diz é errado, você precisa seguir o que é certo e não ceder para o errado. E o relativismo vai levar você, ele vai simplesmente, sabe fazer o quê? Ele não vai te dizer que você está errado. O relativismo vai falar assim, não, você está errado. Ele vai falar assim, existe uma outra forma de você pensar. Existe uma outra forma de você raciocinar, que talvez não seja a que você está fazendo. Pense um pouquinho diferente, abra sua mente, sai da caixa e adquira coisas novas. E vai mostrar para você uma realidade que talvez seja linda, que talvez seja boa, mas que vai contrariar a palavra de Deus. Deixa aí, porque eu fico perdidinho. Glória a Deus, irmãos. Aí, vamos ficar de pé? Para a gente concluir essa parte e passar para a próxima. Nós estamos preparados para colocar o mundo de joelhos. Eu não falo mundo pessoas, tá, irmãos? Eu falo mundo as propostas que chegar. Nós estamos preparados para fazer com que as propostas lá de fora se dobrem à nossa verdade, que é a única verdade. O relativismo, irmãos, relativiza a Bíblia, ok? Você vai falar as coisas que a Bíblia, você pode dizer as coisas que a Bíblia fala, as verdades que a Bíblia fala, mas o relativismo vai falar assim, será? Quem sabe? Você já parou para pensar nessa segunda possibilidade aqui? Ok, eu aceito a sua verdade, mas vamos pensar em uma segunda, uma terceira verdade? Quando Jesus foi um cara inteligente, irmãos. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você tem que passar por ele para chegar no Pai. Imagina se Jesus fala, eu sou um caminho. Eu sou uma verdade, eu sou uma vida. E existem várias formas de chegarmos até Deus. Igual muitas religiões falam por aí, né? Todas as religiões levam a Deus. Será? Não levam, não. Somente as religiões que falam de Jesus, pregam Jesus, falam assim, não, venha, passa por Jesus e você chega a Deus. Não são todos os caminhos, é um caminho, uma verdade e uma vida. Aí essas discussões, por exemplo, que dizem todos os caminhos levam a Deus, vai falando assim, aí a gente que é cristão, que é crente há 30, 40 anos, mas será que isso não é verdade? Será que de fato não é todos os caminhos que levam a Deus? Será?
Aí você vê uma outra frase, opa, né? Abra a mente, abra a mente. Daqui a pouco a mente está tão aberta que nem sabe mais o que tem lá dentro. Uma coisa eu sei, contrariou a Bíblia, fecha a mente. Está fora da Bíblia, fecha a mente. Está fora da palavra, fecha a mente. Vai te levar para uma discussão que vai bagunçar o que você já acredita como certo e como errado? Fecha a mente. Coloque sua mão sobre o seu coração. Isso aqui é só uma ligeira introdução, viu, irmãos? Não consegui falar nem 5% do que eu escrevi, mas só para a gente introduzir e começar o ano nessa nova pegada aqui, já é o bastante para hoje. E durante a semana eu queria que você orasse e pensasse: aonde que o relativismo tem afetado a minha vida, a minha casa? Aonde que o relativismo tem afetado a minha casa, a minha vida, meus pensamentos, a minha fé, a minha certeza? E semana que vem a gente volta para conversar mais um pouquinho a respeito. Deixa eu orar, abençoar a sua vida hoje. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui diante de Ti, na Tua presença, neste lugar. Pai, pedimos a ajuda do Teu Espírito, a ajuda do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Te pedimos a Tua ajuda, Senhor, porque sozinho nós não conseguimos. Pai, somos frágeis, débeis, enquanto estamos sozinhos. Contigo podemos todas as coisas. Contigo somos mais que vencedores. Contigo, Senhor, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, e este é o Senhor. E nós te somos gratos por isso. Então nos esforce e nos ajude, ó Deus, nessa semana, para, ó Deus, pensarmos, raciocinarmos e entendermos, ó Deus, em nome de Jesus, o que é que tem relativizado a nossa vida e afetado a nossa casa. Que nós possamos, ó Deus, ter a firme consciência e certeza, Pai, de que só existe um só Deus, um só Senhor, um só caminho, um só Salvador. E que, ó Deus, nós possamos, em nome de Jesus, ter a clara, evidente, ó Deus, revelação do Senhor em onde estamos sendo afetados, para que possamos nos arrepender e mudar, ó Deus, de direção e passar então, ó Deus, a sermos de novo cristãos autênticos, como os cristãos eram, ó Deus, na época primitiva, em nome de Jesus. A perseguição, ó Deus, da época primitiva aos cristãos levou eles a crescerem. Eles cresceram, eles andaram, cresceram, porque eles sabiam quem eles eram. Difundiram a palavra, foram, ó Deus, queimados ao fogo, ó Deus, foram lançados à fogueira, ó Deus, foram comidos por leões no Coliseu, foram destruídos, ó Deus, mas eles não desistiram do Senhor e da fé que eles tinham em Ti, da pregação do Evangelho que o Senhor mostrou e testemunhou a eles, que nós possamos, ó Deus, estar dispostos a tudo, ó Deus, a pagar o preço com a nossa própria vida, mas que não, ó Deus, possamos, em nome de Jesus, abrir o nosso coração e mente para esse relativismo sujo, ó Deus, que tem tentado chegar à nossa casa, à nossa igreja, à nossa família, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, para que possamos Te dar toda a honra, glória, todo louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos concluir nossa celebração de hoje, mais uma vez agradecendo o Senhor pela palavra que Ele ministrou ao nosso coração e pedindo a Ele que traga revelação, né? Porque sem a revelação dele seria somente uma informação, e uma informação não muda a nossa vida se não houver unção de Deus sobre ela. Amém? Pai, Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor, Deus, pela palavra que foi trazida, Pai, que foi compartilhada conosco. Deus, e a necessidade que nós precisamos, Deus, aquilo que nós precisamos, ó Pai, de que o Senhor nos revele, de que o Senhor nos instrua, Pai, que o Senhor nos conduza, porque nós queremos viver algo excelente, queremos viver a vida do Senhor, e por isso pedimos ao Senhor, Deus, que continue falando nos nossos corações. Traga sobre nós, ó Pai, a consciência e também a responsabilidade, Pai, de não querer simplesmente os benefícios da vida nossa com o Senhor, mas de tomar sobre nós, ó Pai, Senhor Deus, a responsabilidade de ser, ó Pai, a igreja que o mundo precisa, de ser, ó Pai, em nome de Jesus, referência naquilo que o Senhor tem feito em nós. Que não seja só a nossa palavra. Deus, nós podemos falar muitas coisas, mas que essa seja a nossa realidade de vida, Pai. Que
que a gente não precise talvez falar, Pai, mas que as pessoas possam ver o Senhor nas nossas vidas, nas nossas atitudes, em quem nós somos. E não é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós temos nos tornado através da obra que o Senhor tem feito em nós. Nos leva para este lugar, Pai. É o nosso clamor a Ti, em nome de Jesus. Amém? Faça assim com a sua mão, que o amor de Deus, que a graça, que as doces consolações do Senhor sejam sobre vós. Que nenhuma arma forjada do inimigo contra a nossa vida tenha êxito, mas que somente as graças do Senhor nos alcance em nome de Jesus. Semana abençoada para vocês. Deus abençoe. Uma salva de palmas para o Pai, porque Ele merece. Aleluia.